esse apaixonado. Agora são 11h59 em Belo Horizonte. Zero, quem conhece tua história de conquistas e vitórias. Samuel Venâncio, destrincha tudo aí, Samuel. Vamos lá, bom dia, show de bola, Milton Neves, bom dia para amigo ligado no Rádio Esportes. Claro que ainda rendendo esta situação do Jason Guzmán, o colombiano, e eu estou na ponta da linha com o Gianfranco Petruzziello, um dos empresários que participou desta negociação, para a gente entender o que aconteceu. Gian, bom dia, é um prazer falar com você aqui na Itatiaia. Bom dia, Samuel, tudo bem? Prazer falar com você, com os amigos da Itatiaia. Ô Gian, pra gente entender um pouco mais, você e o Alex Viveiros eram os intermediários nesta negociação e o atleta ele tem um agente, o Cormac Valdebenito. Como que foi esta relação, até no próprio Envigado, como que isso tudo foi conduzido para que as coisas pudessem acontecer da melhor forma possível? Veja, Samuel, é exatamente isso. Eu e o Viveiros éramos os intermediários da operação. Vamos colocar assim, eu representando o Cruzeiro, o Viveiros representando o Envigado e o Cormac, que deveria, em tese, representar o jogador. Acontece que no ano passado, como todo mundo já foi exaustivamente noticiado, eu trabalhei uma possibilidade também de trazer o Jason para o Vasco. E a operação não aconteceu por conta dessa pessoa, do próprio Cormac, que mentindo que tinha condições para fazer a operação evoluir, escondeu informações do Envigado, e quando nós levamos a proposta, o Envigado de pronto recusou aquela oferta do Vasco, alegando que as condições não eram aquelas que eles gostariam. Então houve uma ruptura entre Envigado e Cormac há muito tempo. E depois nós tentamos retomar essa operação através agora, mediante o interesse do Cruzeiro, diretamente com o Envigado, através do Viveiros, que é a pessoa de confiança do presidente Ramiro e da família Valero. Nós conversamos várias vezes diretamente com o Envigado e nos deixaram muito claro que a figura do Cormac não poderia estar presente na operação. Isso foi dito para todos os envolvidos e nos colocaram o atleta para conversar várias vezes conosco, e o jogador nos disse inclusive que não estava mais trabalhando com esse agente. O Cormac não o representava mais e que tudo que fosse para ser tratado a respeito do contrato dele era para ser tratado diretamente com ele, atleta, até na presença das próprias pessoas do Envigado, que eram as pessoas de confiança dele. Então foi aí que nós iniciamos, nós deixamos de lado a questão do atleta, porque a maior dificuldade sempre teve envolvida na transferência dos direitos do atleta do Envigado para o Cruzeiro. E nós tomamos algum tempo nessa negociação, cada clube defendendo seus direitos, logicamente, e chegamos a um denominador comum, e depois de acertada a operação por parte dos clubes, ficou pendente o contrato do jogador. Foi quando eu fiz contato com o atleta, e de acordo com o que ele próprio tinha me dito, era para tratar diretamente com ele, porque ele não tinha mais o representante, e assim nós fizemos. Vocês podem ter percebido que durante muito tempo isso não vazou à imprensa. Nós ficamos, como eu disse, quase 2 meses negociando isso, e de forma extremamente sigilosa. É lógico que já na reta final da operação as coisas vazaram, e aí nós tivemos a surpresa que o Cormac acabou ligando para todo mundo de uma forma bastante arredio, bastante agressivo, palavras de baixo calão para todo lado, enfim. Essa reação, até acredito que natural, de quem ficou se sentindo fora da operação, porque assim era para ser feito, e foi da forma que nós tratamos com o jogador desde o início, e orientados pelo próprio jogador. Foi aí que aparece a figura do Cormac, e ele entra na operação para tentar depois mostrar serviço para o atleta, para mostrar querer ganhar o dele, enfim. E aí começa toda a confusão, depois de uma operação que já estava 98% caminhada, com todos os documentos já inclusive assinados. Gian, quando você fala da operação bem encaminhada, assinada, o que faltava para completar aí o 100%, imagino que é o atleta viajar, fazer os exames médicos e assinar o contrato. Nesse documento que ele assinou, uma espécie de pré-contrato, tinha tudo o que ele receberia, valores, até surgiu uma informação não confirmada pela parte do atleta,
e isso veio da Colômbia, de que eles estariam questionando a questão de direito de imagem, de uma parte sem direito de imagem, outra parte na carteira. O que o atleta receberia, mesmo descontando impostos e tudo, era aquilo que ele pediu o tempo inteiro ou realmente daria uma diferença na questão do salário? O que ele assinou ali no pré-contrato com os descontos iria ser diferente do que ele queria. O que você pode falar sobre isso? Olha, Samuel, eu vou começar pelo final. Daria uma diferença, sim. Daria uma diferença, inclusive, a mais para o atleta. Entende? Desde que a gente lida com... Na Colômbia, os atletas estão acostumados a receber o valor, apesar de receber na moeda local, a negociação é feita em dólar. E aqui não é diferente, só que nós não pagamos em dólar. Os clubes brasileiros pagam em real. Nós temos que fazer a conversão. Da data que eu fiz a proposta, que eu enviei a proposta do Cruzeiro para ele até o dia de ontem, esse jogador já tinha ganhado, inclusive, um aumento sem ter percebido, né? Por conta justamente da conversão do câmbio. Então, assim, de fato, tudo que ele pediu estava nesse documento enviado. Ele colocou a anuência dele nesse documento. Veja, uma negociação tem trâmites, tem partes e processos. Procedimento dentro do processo, certo? Você negocia com o atleta, você envia uma proposta, recebe uma contra-oferta. A partir do momento que você tem a sinalização de que as coisas podem caminhar para o lado positivo, você envia um documento oficial do clube, o atleta assina ou aceita nesse documento e você envia a passagem aérea para o atleta vir assinar os contratos. Nesse meio tempo, o clube tem que ficar protegido de alguma forma. E o que protege o clube é justamente a assinatura, a anuência de uma carta. Dessa vez, até pela inexperiência e pela falta de conhecimento do agente do atleta, do Cormac no mercado brasileiro, que ele não fez nenhuma operação, nunca fez no Brasil, ele pediu as minutas antes e nós mandamos as minutas de contrato para ele. Só que como ele não havia participado da negociação, ele não entendia o que estava nas minutas. Então a minuta de contrato foi enviada ao contrato de trabalho, CLT normal, e mais o direito de imagem exatamente da forma que foi ofertada para o jogador desde o início da negociação da parte do contrato do atleta. Existiam os descontos do direito trabalhista natural, o imposto de renda de 27,5%, que foi explicado para o atleta. A grande dúvida do jogador sempre foi em relação ao direito de imagem, onde a gente não tem ainda a exatidão de quanto vai ser descontado, porque o atleta não tem uma empresa formalizada no Brasil. O atleta precisa chegar no Brasil, precisa constituir a empresa, e aí nós vamos entender, através do regime tributário da cidade que for sediada a empresa, a gente vai entender qual é o desconto. Mas, baseado nisso, nós fazemos uma média, e aí vem o desconto já para a gente. E, inclusive, é importante destacar isso, a última ação do Cruzeiro foi enviar um documento na manhã de ontem para o jogador, explicando detalhadamente como funciona regime tributário no Brasil. A legislação, através da Lei Pelé, foi copiado um parágrafo da Lei Pelé explicando que é possível você pagar 60% na carteira e 40% no direito de imagem. Então estava tudo explicado para o atleta entender que aquilo lá estava dentro das legalidades, da formalidade, tudo conforme exige o trâmite natural. E nós nos deparamos claramente com uma má vontade do agente, nós nos deparamos com algo que ainda é incerto e duvidoso para todos nós, porque tudo foi explicado, os documentos estavam redondos, exatamente como ele tinha assinado. Então é isso, tinha as bonificações dele, tinha a questão de moradia, convocação, enfim, o salário. Então todas as condições que iriam existir no contrato estavam na carta, que o atleta assina, dá a anuência, grava um vídeo e se apresenta para a torcida. Muito bem, 12:07, a íntegra desta conversa com o Gianfranco Petruzziello, contando mais detalhes, depois não teve mais contato nenhum, no site itatiaia.com.br, também nas redes sociais. Júnior Brasil é uma história que vai longe ainda. Eu conversei com alguns especialistas, advogados especialistas na FIFA, eles me disseram o seguinte: pré-contrato, geralmente a FIFA considera o início de um vínculo do atleta com o clube. Essa história vai render, Brasil. Boa tarde. Boa tarde, um abraço, Samuel. E tem mais é que render, um absurdo isso aí. O Cruzeiro tem que ir a todas as instâncias, a FIFA, brigar pelo que é de direito. Assinou? Tem que cumprir, Samuel.